Em um momento de fraqueza, uma única escolha mudou para sempre a dinâmica de um casamento aparentemente perfeito. Minha traição o transformou em uma pessoa má, confessa uma mulher, enquanto se vê diante das consequências devastadoras de seus atos. Uma história de amor, arrependimento e redenção se desenrola, revelando as complexidades do perdão, da autoaceitação e da reconstrução de uma família dilacerada. Mas será que ainda há esperança para salvar o que foi perdido? Em meio a lágrimas, conflitos e sacrifícios, essa jornada emocional promete nos levar ao cerne da alma humana e às profundezas do amor ferido. Eu, 29 anos, traí meu marido, 30 anos, há mais de um ano, e ele tem me punido desde então. Será que ainda posso salvar o casamento? Um pouco de contexto. Estive com meu marido por quase 7 anos no total. Nos casamos dentro de um ano de nos conhecermos e temos 2 filhos juntos. Ele é um homem incrível e uma pessoa incrível, bonito, bem educado, com um bom emprego e nunca me traiu ou desrespeitou de qualquer forma. Antes de tudo isso acontecer, meus amigos íntimos e minha família sempre me lembravam de como eu tinha sido sortuda na vida por encontrá-lo e do quão incrível ele é, costumava nos ver como almas gêmeas. Há cerca de um ano, acabei saindo com um grupo de amigos para uma festa de aniversário, na qual acabei muito bêbada e dormi com um homem que tinha flertado comigo a noite toda. Foi a primeira vez em muitos anos que me senti tão bem, e não consigo explicar porquê, mas acabei indo para casa com ele. Poucos minutos depois de perceber o erro que cometi, pedi um táxi para casa e confessei ao meu marido, chorando, sentindo um arrependimento incrível e literalmente me odiando por isso. Ele inicialmente ficou calado e calmo, mas deixou claro que queria o divórcio. Mas depois de implorar muito, acabamos indo para a terapia. Nas sessões de terapia, ele nunca parece estar coerente e apenas fica sentado e rolando o celular sempre que recebe uma pergunta sobre seus sentimentos ou o que pode fazer para melhorar. Ele diz algo ao longo das linhas do divórcio ou respostas muito negativas direcionadas a mim na maioria das vezes. Ele nem parece se importar e apenas fica calado mesmo quando lhe fazem perguntas e quando tentamos envolvê-lo na conversa. Percebi o erro que cometi e passei o último ano fazendo tudo o que posso para salvar o casamento. Chegou ao ponto de eu concordar em fazer atos sexuais que desprezo por ele, como sexo anal. Tenho limpado a casa, cozinhado e fazendo todas as tarefas domésticas sozinha, sem a ajuda dele. O que quer que ele peça, você nomeie, eu tenho feito. Ele tem esses surtos em que me chama de nomes horríveis. Às vezes, as crianças podem ouvir isso dos seus quartos, e momentos em que ele simplesmente me ignora completamente, anda pela casa como se eu não existisse. Ele sempre trata as crianças com amor e nunca fala mal de mim para elas para tentar mantê-las longe de nossas discussões. Às vezes, se eu não realizar certas coisas, não importa a hora, como sexo anal ou outras coisas, ele começa a me dizer que vai me divorciar e me deixar ou começa a mencionar minha infidelidade, dizendo que tudo isso é culpa minha. Ele diz que cometeu um erro ao se casar comigo e me chama de sem vergonha, em outras palavras. Também sei que ele tem falado com uma mulher, e quando confronto sobre isso, ele começa literalmente a mencionar minha infidelidade. Não tenho provas de se ele encontrou alguém às minhas costas, mas só quero que tudo volte ao que era antes. Uma vez, quando mencionei uma mensagem que vi de outra mulher no celular dele, ele segurou minha mão e me levou para o corredor principal e apontou para a porta e me disse que a saída está ali se eu quiser sair e que ele não se importa com o que eu penso ou sinto. Sinto como se tivesse perdido o marido carinhoso e amoroso que eu tinha e o transformado nesse monstro. Eu amo até a morte e não consigo me imaginar com mais ninguém. Eu lamento meu erro todos os dias e só quero minha família de volta. Eu não sei se consigo salvar este casamento, mas estou disposta a fazer o que for preciso. Não sei o que estou pedindo, talvez só precise desabafar, mas só queria poder voltar no tempo e reverter tudo isso. Antes de colocar a atualização, achei que seria bom incluir um comentário impactante de um seguidor. Ele disse: "Dê a ele o divórcio. Estou tentando me solidarizar com você. Você está tentando fazer dar certo, mas cometeu um erro enorme ao ir para casa com outro homem por causa dos seus sentimentos bêbados. Você o categorizou como o homem perfeito. Eu acredito que ele está tentando juntar as peças para entender sua infidelidade, para a qual não há lógica. Você arruinou sua família sozinha. Ele aceitou a pessoa que você é agora em relação à pessoa que ele se casou. Concordo que os surtos dele em torno das crianças são preocupantes e são preocupações válidas, mas ele também é humano. Ele tem que conviver com o fato de que a pessoa que prometeu amar, cuidar e ser fiel diante da sua família e amigos, também a mãe dos seus filhos, escolheu conscientemente se colocar acima do que vocês dois construíram juntos. Os sentimentos dele de frustração e desejo de divórcio são reações à sua noite de diversão. Não consigo imaginar pelo que ele está passando. Você tentou, agora é hora de entender que algumas coisas, quando quebradas, não podem ser consertadas. Ok, agora a atualização. Confrontei meu marido hoje, como muitas pessoas afirmaram que tive a sensação de que ele não quer mais tentar e só quer seguir em frente. Inicialmente, me aproximei dele e quis explicar toda a situação sobre como entendo sua dor e como entendo que ele não quer mais trabalhar no casamento e seguir em frente. Então eu disse a ele que, se isso é realmente o que ele quer, eu aceitarei e o deixarei seguir em frente com a vida dele, mas que eu realmente o amo e sempre amarei. Ele apenas ficou em silêncio e me olhou, veio até mim, me abraçou e começou a chorar. Eu comecei a chorar também.
Esta foi a primeira vez que senti um abraço genuinamente amoroso e emoção dele em muito tempo. Depois do que pareceu alguns minutos de choro e abraços, ele finalmente me soltou e pediu para eu sentar com ele. Ele começou a me dizer que ainda me ama com todo o coração e ama nossos filhos, mas tem dificuldade em esquecer e seguir em frente com o que aconteceu. Ele disse que tem esses momentos de raiva não apenas por causa do ódio do que eu havia feito, mas também porque tinha essas imagens na cabeça do que eu havia feito. Ele não consegue esquecer delas. Ele me disse que teve muitas mulheres flertando com ele ao longo dos anos e que teve muitas chances de se desviar da lealdade, mas que eu e as crianças sempre significamos mais para ele do que alguns momentos de prazer e que ele nunca poderia ter feito o que eu fiz a ele, que me amava demais para me machucar. Eu desabei ainda mais quando ouvi dizer isso. Ele então continuou dizendo como algo está quebrado dentro dele que não pode ser consertado. Ele disse que estava conversando com outras mulheres nestes meses, mas nunca realmente dormiu ou fez algo físico com elas porque não achava que fosse o certo a fazer. Ouvir-o dizer a ele que ele pode seguir em frente foi a primeira vez que ele sentiu que finalmente entendi como ele se sente por dentro e como ele está quebrado. Ele me disse que não sabe o que o futuro reserva para nós, mas que, por enquanto, quer ficar solteiro, explorar sua própria vida e talvez acabemos juntos no futuro, mas por enquanto ele precisa trabalhar em si mesmo longe de mim. Eu disse a ele que concordaria em assinar os papéis do divórcio se ele quisesse o divórcio e então não queria mais nada dele. O que ele trouxe para o casamento é dele e eu não quero tirar isso dele. Ele ganha muito mais dinheiro do que eu, mas mesmo assim não quero que ele tenha que usar esse dinheiro em mim, então não quero pensão alimentícia também. Ouvir tudo isso fez chorar e ele disse que espera poder me perdoar um dia, mas que o tempo separados nos fará bem e nos permitirá refletir sobre nossas vidas. Ele disse que vai procurar um advogado e trazer os papéis do divórcio em uma semana mais ou menos. Não vou conhecer mais ninguém depois do divórcio e também não quero. Espero sinceramente que ele volte para mim um dia para que possamos ter nossa antiga família de volta. Queria poder desfazer tudo. Realmente tenho enormes sentimentos de remorso e acabei de perder a única pessoa que verdadeiramente é minha alma gêmea. Acho que estou me divorciando. Aqui está um comentário pensativo de alguém, feito em resposta a essa história. Deixe-me saber se você concorda nos comentários. De certa forma, sua traição foi tanto melhor quanto pior para ele. Melhor porque não foi feita maliciosamente para machucá-lo por alguma mágoa real ou percebida. Você não saiu pensando em vou trair meu marido. Pior porque foi feito sem nenhum pensamento, foi um erro humano. Acho que isso é parte do que seu marido está passando, a realização de que a mulher com quem ele se casou não é um anjo perfeito, mas uma mulher humana real com falhas humanas reais. Não sei em que ele construiu sua identidade, mas se envolvesse a ideia de ser um homem cuja esposa nunca o trairia, para algum anjo ou deusa, essa parte de sua identidade está destruída. Essa imagem que ele tinha de si mesmo morreu. Então quem ele é agora? Essa é a pergunta que ele vem se fazendo durante todo esse tempo, também julgando tanto suas próprias ações quanto as suas em relação a você após esse incidente. O casamento que vocês tinham juntos está morto, nada o trará de volta. Se o seu casamento fosse uma floresta, então o que aconteceu foi um incêndio que queimou tudo. Mas não acho que tudo esteja perdido. Você tem que deixar para trás o antigo casamento para permitir que um novo cresça, assim como um incêndio florestal destrói o velho para permitir um novo crescimento. Isso, de forma alguma, absolve você do seu erro, mas tudo o que aprendi ao longo dos anos me diz que você tem que construir um novo casamento a partir dos pedaços quebrados deste. Você não pode voltar no tempo e recuperar o que tinha exatamente como tinha. Eu sei que há outros neste subreddit que disseram a mesma coisa. Também é possível que ele tenha sua própria culpa. Acredito quando ele diz que nunca te traiu, mas ele disse que mulheres flertavam com ele. Talvez ele tivesse uma fantasia, apenas um breve pensamento. E se eu tivesse um caso com essa mulher e minha esposa nunca descobrisse? Todos nós jogamos jogos disso em nossas cabeças todos os dias. E se eu ganhasse na loteria? E se eu ganhasse aquelas férias no Caribe, etc. Alguns desses jogos de se podem nos mostrar quão capazes de fazer algo moralmente errado podemos ser. Todos já tivemos o pensamento de dar um soco naquela colega irritante ou finalmente superar aqueles amigos irritantes que sempre estão ganhando quando jogamos com eles. A culpa dele também pode estar vindo da maneira como ele tem te tratado. Embora você tenha errado, você tem trabalhado duro para se redimir, até ele pode ver isso. Talvez ele pense, ela está se esforçando tanto, mas eu simplesmente não consigo tirar essas imagens da minha cabeça. Talvez eu não mereça estar com ela porque se eu realmente fosse tão boa pessoa quanto pensava que era, teria sido capaz de perdoá-la e seguir em frente até agora. No entanto, ele pode não ter se pensado como um cara ruim. É por isso que ele estava te tratando tão mal, e talvez ele estivesse pensando em se ela sair, não é porque eu sou uma pessoa ruim, mas porque ela é. Ele também pode estar inseguro em relação a você. Posso acreditar que você está insegura consigo mesma. Quem é você? Você é a esposa amorosa ou a mãe que se arrependeu e se sacrificou ou restaurou o que está quebrado? Ou é a mulher que ficou bêbada e teve relações sexuais com outro homem? A resposta é que você é ambos e nenhum. Você não é apenas seus erros, mas você tem que examinar esses erros e se perguntar em como esses erros me moldaram até agora e como futuros erros moldarão quem serei no futuro. Para ser a pessoa que você quer ser no futuro, pode ser necessário matar parte de si mesma no presente. Você não saiu com a intenção de trair seu marido quando começou a beber naquela noite, mas é onde você acabou.
Talvez você precise se perguntar: estou disposta a abrir mão da pessoa que me torno quando bebo, desistindo da bebida para me tornar a pessoa casada com este homem? Tenho certeza de que muitas pessoas já falaram sobre como é difícil reconstruir a confiança, mas acho que nem sempre consideram o que isso significa. Agora, aos olhos dele, você é humana, falha assim como ele. Você pode fazer promessas que não pode ou não vai cumprir, ele deveria saber disso. Ele tem muitas lembranças de promessas que ele quebrou com outras pessoas. Como ele poderá confiar em você novamente sabendo que você é tão propensa a quebrar promessas quanto ele? A resposta é coragem. Ele precisa encontrar a coragem para abrir seu coração, se aproximar e confiar em você novamente, sabendo que você pode falhar novamente e você pode. Não seja ingênua, você não conhece o futuro. Você pode muito bem quebrar a confiança dele novamente, afinal, você é humana. Então, o que você deveria fazer? Tenha coragem de se esforçar para ser a pessoa que não quebra a confiança dele. Pergunte a si mesma: como é essa mulher? E então faça dela seu objetivo. E você deve ver ele da mesma forma. Ele é humano como você, e por causa disso, ele tem as mesmas falhas humanas e pode cometer os mesmos erros humanos. Eu acredito que, para se reconciliar, seu marido terá que encontrar a coragem de dar um passo adiante e dizer: estou escolhendo depositar minha confiança em você novamente, mesmo sabendo que você é capaz de me trair novamente, porque acredito que as pessoas que podemos ser quando estamos juntos valem mais do que a confiança. Espero que, aconteça o que acontecer, vocês dois encontrem significado em suas vidas. Na minha opinião, se divorciar dele é a melhor coisa que você poderia fazer para ambos. Ele provavelmente ainda se sente derrotado apesar de ter passado um ano, e você ansiando de forma irrealista voltar com ele não é saudável. Você só se arrependeu depois do fato, não no táxi, não na casa dele, nem mesmo durante o ato. Usar o álcool como desculpa não cola aqui, já que você voltou para casa imediatamente depois e confessou. Espero que você tenha conseguido encontrar um novo terapeuta para ajudá-la a seguir em frente. Dizer que não vai encontrar mais ninguém, esperando que ele eventualmente volte com você, não é uma boa ideia na minha opinião. Você traiu tão facilmente em uma noite aleatória com um cara que flertou com você e eu teria uma dificuldade enorme acreditando que isso não aconteceria novamente, especialmente se você estiver solteira.